Eu vou chamar para conversar com a gente o historiador Valério Arcari. Ele está lançando o livro Ninguém Disse que Seria Fácil, pela Boitempo. Reuni artigos escritos ao longo desses últimos anos, e eu vou querer saber, inclusive, sobre os períodos mais marcantes aqui e o que esses artigos trazem. Valério, um prazer te receber. Como você está? Tudo bem? Oi, boa tarde, Thalita. Tudo bem? Cá estamos. A vida é Cá dura, estamos, mas ô cá Valério. estamos. Nessa resistência, né? Você sabe, Valério, que quando eu li aqui o título do seu livro, eu lembrei de até um meme que roda nas redes, que é assim, olha, ninguém disse que seria fácil, mas, poxa vida, né? Ninguém imaginou que seria esse tanto difícil. E eu queria te ouvir, então, queria que você desse um panorama sobre o que esse livro traz. E se você imaginava que a situação fosse chegar nesse ponto, né? Nesse momento que a gente vive hoje. Conta um pouco sobre o livro. Olha, Thalita, eu escrevi há uns anos atrás um artigo sobre militância e amizade. E fiquei surpreso pela recepção e me dei conta que havia uma demanda que responde a um tema que é a experiência da militante. A militância em todas as correntes de esquerda, seja nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos movimentos de mulheres, no movimento negro, nos movimentos de cultura, nos movimentos ambientais, no movimento estudantil, no movimento sindical. A militância é uma experiência que tem as suas próprias características, ou seja, quando nós nos engajamos numa luta, que pode ser por um programa específico, parcial, mas pode ser um programa para a transformação da sociedade. Nós tentamos dar, através do nosso ativismo, um empurrãozinho para o mundo ser um pouquinho melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós nos integramos numa comunidade de pessoas, de ativistas, que compartilham essa experiência do trabalho voluntário, de uma doação que é despojada, desinteressada, e, ao mesmo tempo, nós somos conscientes de que nos transformamos a nós mesmos. Então, o momento das derrotas é o momento em que nós nos perguntamos a nós próprios com honestidade: valeu a pena? Vale a pena o engajamento? E que eu tentei foi, na sequência, onde com a escrevinhação, digamos, de outros textos, foi responder àquilo que nós podemos chamar que é essa experiência, o que é próprio dessa experiência. E, finalmente, depois da pandemia, que impôs uma reflexão grande sobre o sentido das derrotas, eu me dei conta que havia o projeto de um livro e, felizmente, a editora Boitempo abraçou a ideia e, finalmente, a semana passada, ele foi lançado. São textos que falam sobre a amizade, a desesperança, o desânimo, a confiança, a segurança, as finanças em qualquer tipo de ativismo, o sofrimento mental, a fraternidade. E eu creio que surgiu, então, um projeto que um amigo me disse: mas, Valério, que gênero pertence? A que gênero literário pertence este livro? E ele me adiantou a opinião dele. Ele me disse: olha, de alguma maneira tem um grão de autoajuda para a esquerda, tem um grão de reflexões sobre o que faz de nós sermos resilientes, faz de nós sermos uma resistência num momento dramático da história do Brasil, em que, pela primeira vez depois de décadas, nós estamos diante de um governo de extrema-direita. E a última vez que nós tivemos essa experiência foi quando da ditadura militar. E então talvez haja, faça sentido, né, talvez haja necessidade
de discutirmos estes temas, e é um pouco esse a embocadura do livro, Thalita. Ô, Oxalá ele seja Valério, útil. sim. Valério, você citou inclusive algumas situações, né, como a desesperança, as derrotas, mesmo a questão financeira, né, esse momento de extrema pobreza que a gente vive hoje. Você atribui a essas características o esvaziamento das ruas de alguma forma? É claro que a gente teve uma pandemia e ficou assim impossível de realizar manifestações, bom, seja por qualquer motivo. E antes da pandemia, a gente vinha numa toada de atos ali, né, por impeachment de Bolsonaro, por outras pautas em relação à educação, mas depois a gente teve, de certa forma, esse esvaziamento. Como que você faz a leitura desse momento? As pessoas passaram a contar muito mais com o processo eleitoral, de repente, do que com as próprias ruas, porque eu vejo, inclusive, as pesquisas eleitorais trazendo, Valério, um alto grau de comparecimento às urnas. Então, parece que as pessoas apostam muito na mudança a partir das urnas, mais do que, nesse momento, a partir de mobilizações nas ruas. Como que você considera esse momento? Eu acho que nós estamos, de forma inequívoca, desde o impeachment da Dilma Rousseff, em 2015, começaram as mobilizações mais reacionárias, né? O Vai para Cuba, a nossa bandeira jamais será vermelha. Nós estamos já há 6 anos numa situação reacionária. Esta é uma experiência diferente desde o fim da ditadura militar. O que significa que é uma situação reacionária? Significa que nós temos um termômetro para avaliar a relação social e política de forças, ou seja, a vida social e política ela está ela se desenvolve em função de quais são, a partir de conflitos, e de quais são as posições respectivas que as diferentes classes sociais têm diante dos conflitos, quais são as suas posições de força. Vivemos numa situação reacionária porque ocorreu em 2015 e 2016 uma medição de forças e nós fomos derrotados. O nosso campo, o campo dos trabalhadores, o campo dos oprimidos, o campo do movimento feminista, do movimento negro, do movimento sindical, do movimento estudantil, ali ocorreu uma tragédia política que foi uma inversão geral da relação social de forças, ou seja, as classes dominantes partiu para a contraofensiva, apresentou um programa, apresentou uma visão do Brasil. O problema do Brasil não é a desigualdade nesta visão. O grande problema do Brasil é a necessidade de atrair capital estrangeiro, garantir condições de valorização do capital mais rápido, ou seja, esse movimento de pulsação, de rotação, de valorização do capital, ele tem que ser mais intenso. Isso não é possível sem ajustes fundamentais e ganharam uma base social nas camadas médias para este discurso, o discurso que os governos de esquerda eram governos onde dominava a corrupção, onde o investimento estrangeiro não era atraído. Então, fundamentalmente, esta inversão da relação social de forças ela trouxe desânimo, ela trouxe insegurança, ela trouxe perplexidade. E claro que ao mesmo tempo, houve resistência. Nós, o ano passado, em 2021, fizemos 7 jornadas nacionais em mais de 400 cidades. E por pelo menos uma vez, na Avenida Paulista, reunimos mais de 100 mil pessoas, que foram manifestações muito importantes em defesa do impeachment, diante dos crimes de responsabilidade do governo Bolsonaro, mas não foram numa escala que permitisse cercar esta maioria do centrão do Congresso Nacional e abrir o caminho do impeachment. E diante disso, eu creio, Thalita, que você tem razão, ou seja, a nossa base social chegou à conclusão que o terreno eleitoral seria o campo da próxima medição de forças com a extrema-direita e com o Bolsonaro. Eu acredito que a campanha eleitoral até aqui está indicando, está sugerindo que nós poderemos ter, numa campanha que será
dramaticamente quente, não vai ser uma campanha fria, uma campanha através de debates nas televisões, dos meios de comunicação, civilizados, apresentando argumentos, projetos, iniciativas. Vai ser medição de forças e a campanha em torno do Lula, que unifica a maior parte da esquerda brasileira, do movimento sindical, de todos os movimentos sociais, ela vai galvanizar, ela vai entusiasmar, ela vai encantar e ela vai, ao mesmo tempo, revelar que há uma experiência depois de quase 4 anos com o governo Bolsonaro e que é possível derrotar o Bolsonaro nas ruas, mas também é das urnas, mas é possível também derrotar o bolsonarismo. E isso evidentemente significa ocupar as ruas. Ele prepara uma tática golpista, ele convoca a sua base social mais radicalizada, extremada para o 7 de setembro, e, portanto, nós temos que conquistar a supremacia nas ruas para garantir que a derrota do Bolsonaro nas urnas tem sustentação numa maioria social que é antifascista. E é nesse sentido que eu vejo que a situação evoluiu desde meados do ano passado para uma situação transitória, ou seja, há elementos já que indicam a saída da situação defensiva, da situação reacionária, mas precisamos de uma grande vitória política. Essa grande vitória política é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, ainda no início de outubro, que aí seria de fato um fato tão espetacular, tão extraordinário, que levantaria o estado de ânimo dos setores mais avançados, a disposição de luta dos batalhões mais organizados da classe trabalhadora e abriria a perspectiva, portanto, para uma situação política diferente. Ô Valério, muito interessante isso que você coloca, da necessidade da militância se mostrar presente para garantir que o processo eleitoral seja respeitado, né? Eu li há algum tempinho uma análise, né, de que uma análise não, alguém conjecturando sobre o futuro, dizendo que Lula ganhando esse processo eleitoral, a militância tem que fazer uma vigília na rua, na verdade, nos moldes do que foi, inclusive, a vigília Lula livre, ficar ali nas ruas para garantir a transitoriedade, né, a mudança de poder. Você acredita que isso é necessário, que a militância precisa se colocar na rua e atuar nesse sentido de fazer o processo eleitoral ser respeitado? Porque, de fato, ele vai ser questionado ali em outubro ou talvez em janeiro na troca de poder? Eu concordo com o que você disse e concordo também com o que a Laurinha estava comentando. Eu estava assistindo a entrevista com a Laura. Bolsonaro é muito consciente de que ele, o seu destino e do seu círculo mais próximo, inclusive o seu clã, estão ameaçados de pararem, de serem criminalizados, ou seja, eles não podem permanecer impunes depois de tudo que aconteceu ao longo destes 3 anos e meio, que foi dramático. E, evidentemente, ele tenta se preparar para o período que se abre se perder as eleições. A hipótese hoje mais provável é a derrota de Bolsonaro. Ele mantém influência na sociedade, ainda existe algo próximo a 1/3 do eleitorado que apoia o Bolsonaro, ainda que a corrente bolsonarista, estrito senso, seja um pouco menor, o núcleo mais inflamado, mais entusiasmado, ou se quisermos, mais envenenado pelo discurso neofascista, é mais reduzido, não vai muito além de 12%, 13% pelas pesquisas mais qualificadas que investigaram o tema. Mas ele prepara o 7 de setembro, portanto, ele quer demonstrar que é intocável e que a extrema-direita, em particular esta corrente neofascista, vai permanecer na legalidade no Brasil e ele tenta se blindar através desta ameaça sistemática, à lisura
idoneidade, transparência do processo eleitoral. Toda esta tática golpista de sistemática denúncia tem como objetivo construir uma narrativa ideológica de que as eleições foram fraudadas e por isso ele perdeu, o que daria legitimidade à sua legalidade posterior à derrota eleitoral. Logo, nós temos que responder à provocação que se prepara e não há outro terreno, senão das próprias ruas, onde nós temos que ir além e demonstrar que agora a hegemonia da mobilização está no campo dos que defendemos as liberdades democráticas, daqueles que defendemos a legitimidade dos sindicatos operários, do MTST, que luta pela moradia popular, do MST, que luta pela reforma agrária, do movimento feminista, que luta pela legalização do aborto, do movimento negro, que luta pela reparação histórica, que se impõe diante de uma opressão secular, e creio que nós podemos conquistar essa supremacia, esta hegemonia nas ruas e barrar ou neutralizar, e o ideal seria derrotar a ameaça neofascista e golpista, né, de, por antecipação, denunciar as eleições como fraudulentas. Isso se faz através de argumentos, isso se faz através de exigências às instituições, mas isso se faz também através de mobilização política e social, ou seja, uma das tarefas do comando da campanha, como você sabe, eu sou da direção nacional do PSOL, e nós, na direção do PSOL, temos argumentado junto à direção do PT que nós temos ainda tempo para nos prepararmos para a primeira quinzena de setembro, que vai ser o momento mais dramático desta campanha eleitoral, e nós vamos ter que construir, acumular forças para derrotar o bolsonarismo nas ruas. E isso se faz com uma grande preparação, com responsabilidade, com disciplina, com vigilância, mas com vontade, ou seja, a vontade abre o caminho, Thalita. E a mão não pode tremer na hora da derrota do bolsonarismo, nós vamos ter que, com coragem, enfrentar esta disputa para consolidar a vitória do Lula e, eventualmente, a vitória de outras candidaturas de esquerda nos governos estaduais, Thalita. O Valério, quero que você volte, já deixo o convite aqui para que você volte, para que a gente continue falando, inclusive, sobre essa importância da mobilização em setembro. Acho que você toca num ponto muito importante, de fato, vai ser o ápice do que será a campanha eleitoral e esse processo que a gente está vivendo. Então, já fica o convite para que você volte e a gente continue nessa conversa. Por enquanto, te agradeço muito pela participação, pela conversa. Deixa eu dar de novo o título do livro do Valério Arcari, que é Ninguém Disse que Seria Fácil. Está sendo lançado pela Boitempo, reunindo artigos escritos ao longo desses últimos anos pelo Valério. Valério, mais uma vez, muito obrigado, um prazer te receber aqui, até uma próxima. Obrigado, Thalita, obrigado à TVT. Ninguém disse que seria fácil, mas a verdade, minha filha brincava e dizia, filho, papai, podia pôr, mas puta merda, né? Que situação... Era isso, mas eu não podia falar palavrão, Valério. Era isso, mas eu não podia falar palavrão, né? Mas, poxa vida! Mas, puxa vida, que vertigem do abismo que nós atravessamos nos últimos 5, 6 anos. A que ponto chegamos? Realmente, que tragédia histórica. Mas, felizmente, vamos dizer as coisas como são. O projeto do bolsonarismo, Thalita, era impor uma derrota histórica à classe trabalhadora, uma desmoralização de uma geração para ganhar um intervalo de 10, 15 anos para o que é a sua estratégia de Brasil, que é nivelar os custos produtivos do capitalismo no Brasil pelo padrão oriental, pelo padrão das Filipinas, da Indonésia, né? O custo da unidade do trabalho ainda é mais elevado no Brasil
do que no leste asiático. E esta derrota histórica nós conseguimos impedir, ou seja, há uma geração que não diria que está intacta, porque, vamos ser honestos, nós temos uma esquerda que está machucada, foram duros estes anos, nós sofremos muitas derrotas, mas nós estamos aí, estamos de pé, estamos vivos, há uma nova geração, Thalita, meninos, meninas de 20, 30 anos, homens jovens e mulheres jovens de 30, 40 anos, que têm muita energia, que estão fazendo a transição geracional na esquerda brasileira e que são uma alegria, porque são eles que estiveram à frente da campanha do Fora Bolsonaro. Sem eles, nós não teríamos assistido a esta enorme inscrição de jovens de 16, 17 anos que já querem votar para poder votar contra o Bolsonaro, e até de idosos. Você viu que também houve um movimento de cadastramento de idosos que querem votar, que têm mais de 70 anos, poderiam não comparecer. E eu creio que nós vamos ter atos, como foi a visita do Lula no Rio de Janeiro, que serão demonstrações de forças colossais. Ou seja, o Rio de Janeiro, na Cinelândia, foi o maior ato carioca desde o Ele Não. Foi há 4 anos atrás, Thalita. E nós estamos falando dezenas e dezenas de milhares de pessoas na Cinelândia, o que revela que há uma potência, que há uma vontade, que há uma energia, que há uma disposição, que é uma disposição de luta que se expressa no terreno eleitoral, mas que traduz a vontade de uma maioria social entre o que há das forças mais vivas da sociedade brasileira, no povo, mas também nas camadas médias, entre os artistas, entre os intelectuais, de que é necessário derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo e abrir o caminho para as transformações que o Brasil não pode esperar. O Brasil precisa da reforma urbana, precisa da reforma agrária, precisa da recuperação do salário mínimo, precisa do direito ao emprego para estes quase 10 milhões que estão à deriva, precisa da ampliação das universidades, precisa de respeito à Amazônia, aos direitos dos povos indígenas, às reivindicações do movimento de mulheres sobre os seus direitos reprodutivos que já foram conquistados na Argentina. Enfim, há uma esperança suspensa no ar, Thalita, há uma esperança suspensa no tempo e chegou a hora da batalha decisiva.